chamamos o Dr. Martinho de Menezes para abordar o tema Perspectivas de integração da espiritualidade na saúde pública. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer a Jesus pela oportunidade do convite de poder compartilhar com vocês algumas experiências, alguns conhecimentos adquiridos na minha prática. Bom, antes de iniciar, eu gostaria de fazer um questionamento. Quem aqui, em algum momento, necessitou de um serviço público, de uma assistência médica, psicológica, enfim, do serviço público de saúde? Poderia levantar a mão? Muito pouco, né? Bom, esse questionamento que eu estou fazendo é exatamente para tentar abrir uma percepção no que diz respeito à saúde pública. Existe uma advogada que falou o seguinte: quando não nos sentimos pertencentes àquilo em que estamos desenvolvendo, o nosso olhar fica desfocado. E isso eu falo porque é interessante. Hoje nós temos um sistema público de saúde, o único no mundo, de um país da dimensão do Brasil e com a população que tem quase 200 milhões de habitantes, que na sua Constituição coloca a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Nós temos outros países que também colocam nessa situação a sua saúde, mas com populações menores, com menos de 100 milhões de habitantes. Bom, por que eu estou colocando isso? A gente precisa entender essas perspectivas de integração da espiritualidade em saúde pública. E para que a gente possa compreender aonde queremos chegar, é preciso que a gente nos contextualizemos e conheçamos um pouco sobre a saúde pública do nosso país. Na Constituição, nós sabemos que, desde a implantação do SUS, existem alguns 3 preceitos, princípios básicos, que já é um princípio de espiritualidade na saúde pública, que é a integralidade, que é a equanimidade e que é a universalidade. São princípios importantes que remontam em nós nos distanciarmos da percepção egoísta, individualista e passarmos a compreender a nossa existência e a nossa saúde como um bem comum e como uma percepção coletiva. É essa reflexão que a gente vai tentar provocar, porque o bom espírita, ele reflete, ele pensa, ele digere, ele questiona. E dentro dessa percepção é que esses conceitos são fundamentais para que a gente possa dar sequência à nossa fala. Vamos conhecer um pouco alguns princípios, alguns estudos no que diz respeito à situação da nossa saúde, da saúde pública. E aí a gente vê, dentro dessa percepção, a questão da transição demográfica. Se vocês observarem nos gráficos, na década de 80 nós tínhamos uma pirâmide onde a nossa população jovem se concentra na base. Nós éramos um país jovem, com poucos idosos, e com o tempo, com a perspectiva de em 2030, nós chegarmos a ter 40 milhões de idosos. Isso remete a um outro questionamento, remete a uma situação importante no que diz respeito à condição da saúde do nosso país. Nós estamos enfrentando um processo onde há uma tripla carga de doenças, e essa tripla carga de doenças se manifestam em aspectos como as doenças infecciosas, que anteriormente eram as doenças preponderantes, mas hoje a gente vê que é um percentual de 14%, 15% das doenças da nossa população. Nós temos as doenças crônicas degenerativas correspondendo a um percentual de quase 67% das doenças
que acometem a nossa população. E temos aquelas que a gente chama de causas externas, as balas perdidas, os acidentes de trânsito, enfim, as imprudências, as negligências, que geram um outro percentual. E dentro dessa percepção, a gente observa as doenças crônicas no Brasil. Como foi falado, dados de 2010 mostram que nós temos um grande percentual da nossa população com essas doenças crônicas, segundo esse gráfico. E aí volta na fala que eu falei, a carga de doenças em anos de vidas perdidos, ajustados por incapacidade. No Brasil de 98, que se repete ainda no Brasil de 2013. Nós temos aí as doenças infecciosas, que causam esses anos perdidos aí por volta de 34, causas externas 19, e as doenças crônicas, aí vocês veem como 124, correspondendo a 66% das nossas doenças. A peste do século XXI, a epidemia oculta das doenças crônicas. E aí a gente vê, nesse gráfico, as mortes por dia por infarto agudo miocárdico por acidente vascular encefálico. A gente vê que são doenças de uma prevalência muito grande na nossa população, que estão relacionados a dois aspectos importantes, ao aspecto da prevenção e da promoção, que são aspectos espirituais. São aspectos espirituais que é importante que nós compreendamos, porque dentro dessa dinâmica de um novo paradigma médico espírita, é preciso que nós, sujeitos com necessidades de saúde, sujeitos que se colocam na vida com uma proposta evolutiva, sejamos corresponsáveis por esse cuidado, corresponsáveis por essa percepção do cuidado, o cuidado ampliado, onde enxergamos não simplesmente a doença, mas enxergamos o doente na sua dimensão tríplice, corpo, mente e espírito. E é nessa percepção que nós encontramos na saúde pública uma percepção positiva e interessante no que diz respeito à integração da espiritualidade. São dados do Estado de Minas Gerais que mostram esses números que nós colocamos em relação a essa tripla carga de doenças. A situação da saúde no Brasil, a tripla carga de doenças. Uma agenda não concluída de infecções, desnutrição e problemas de saúde reprodutiva. A forte predominância relativa das doenças crônicas e seus fatores de riscos, como o tabagismo, sobrepeso, inatividade física, uso excessivo de álcool e outras drogas e alimentação inadequada. O crescimento das causas externas. Olha só que interessante. Não existe o acaso mesmo, né? Ou seja, hoje nós iniciamos a nossa fala falando de reencarnação, de perispírito, depois falamos sobre os cânceres, depois sobre o diabetes, e na verdade, cada uma das falas estão se complementando, de uma certa forma, para oferecer a todos nós a oportunidade da reflexão, sobre o nosso aprendizado. Aprender a aprender, ressignificar a nossa postura diante da nossa existência. São percepções que a gente tem que realmente estar a cada dia, a cada minuto revendo. O problema crítico do SUS, a incoerência entre uma situação de saúde que combina transição demográfica acelerada e tripla carga de doenças, com forte predominância de condições crônicas, e um sistema fragmentado de saúde que opera de forma episódica e reativa e que é voltado principalmente para a atenção às condições agudas e às agudizações de condições crônicas. Olha só, vamos tentar traduzir isso para o campo da espiritualidade. Vamos perceber, a nossa política, ela é fundamentada e é construída para tratar a doença, e principalmente as doenças agudas. As doenças agudas ou as crônicas agudizadas. É o que gera o maior número de internações, é o que faz com que os pronto atendimentos estejam lotados, é o que faz com que a atenção primária não dê a resposta que ela precisaria dar do ponto de vista da prevenção e da promoção da saúde, que são aspectos, novamente falando, espirituais,
São aspectos de integração com a espiritualidade, com os conceitos básicos que a doutrina nos traz. E aí a gente observa, dentro desse modelo que a gente coloca hospitalocêntrico, um modelo voltado para as doenças agudas e para a doença, esquecemos algo de fundamental importância: o doente, nos seus aspectos tríplices, no seu aspecto orgânico, no seu aspecto mental e no seu aspecto perispirítico. E é essa percepção que faz-nos perceber um dos pontos que precisam ser revistos e precisam ser reavaliados. Existe uma expressão: refletir sobre a prática e na prática. É preciso que os profissionais de saúde, principalmente aqueles que acreditam na reencarnação, principalmente aqueles que acreditam no amor, que acreditam na caridade como forma de evoluirmos para a casa, para Deus, que nós reflitamos e nos repensemos diante dessas possibilidades, porque é muito fácil simplesmente questionarmos as dificuldades do outro sem nos tornarmos pertencentes a ela. E é nesse processo de revisão de valores é que a espiritualidade se insere. As características dos sistemas fragmentados de atenção à saúde: reorganizados por componentes isolados, orientados para a atenção às condições agudas e para as agudizações das condições crônicas, voltados para os indivíduos. Os sujeitos são os pacientes. Reatividade, ênfase nas ações curativas e reabilitadoras. Vamos acompanhar o raciocínio. Sistemas de entrada aberta e sem coordenação da atenção pela atenção primária. ênfase no cuidado profissional, gestão da oferta, pagamento por procedimentos. Olha só, esse é o sistema ao qual estamos inseridos. É um sistema fragmentado, é um sistema cartesiano, newtoniano, onde se valoriza a doença, onde se valoriza, ou seja, as necessidades individuais, e não se valoriza o contexto, onde torna esse sujeito com necessidades de saúde corresponsável, que é o aspecto espiritual que tanto almejamos e tanto a espiritualidade nos convida a refletir e a participar. Vejamos no controle do diabetes. Olha só, esses números são interessantes. Apenas 10% dos portadores de diabetes tipo 1 apresentaram níveis glicêmicos controlados no Brasil. 17,9 milhões de portadores de diabetes, 5,7 milhões sem diagnóstico, correspondendo a 32% nos Estados Unidos. Desses, apenas 37% dos portadores de diabetes apresentaram níveis glicêmicos controlados. O que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto nós não inserirmos a espiritualidade como tal, sendo corresponsável, ou seja, educando as pessoas, promovendo saúde e trabalhando com a prevenção de forma eficaz e direcionada para esses grupos, elevando a questão das suas necessidades sociais, das suas necessidades espirituais, é uma nova anamnese. A construção de uma nova anamnese, onde não ficamos simplesmente atendendo um paciente em 15 minutos, ou 4 por hora, sem realmente deixar que esse sujeito seja escutado, seja ouvido. Aquele rapport inicial, aquela percepção onde você sente e deixa esse sujeito com necessidades de saúde chegar até você. Então, é essa revisão que precisamos realmente implementar, uma revisão na academia, na formação dos novos profissionais, como uma revisão no que diz respeito à prática clínica, porque é o objetivo desse evento, trabalhar com a questão da academia, com a questão da espiritualidade e a questão da nossa prática, ou seja, essa prática que precisa ser revista, precisa ser reorganizada e precisa ser repensada. A evolução de um cliente de uma operadora de saúde, o caso do senhor sedentário. Olha só, 40 anos, obesidade, estresse e história familiar de diabetes. 45, diagnóstico de hipertensão arterial. 50 anos, diagnóstico de diabetes tipo 2.
60 anos, diagnóstico de insuficiência coronariana e cirurgia de revascularização do miocárdio. 65 anos, insuficiência renal crônica e hemodiálise. 70 anos, úlcera no pé e 70 anos, amputação do membro. 75 anos, acidente vascular encefálico com hemiplegia, seguido de internação e UTI e morte. Olha só que interessante. Muito interessante isso. Porque onde temos nós, com a visão que temos, a visão do espírito imortal, onde estamos errando? Onde estamos realmente deixando de cumprir ou de fazer a nossa parte? Esse sistema de saúde ao qual estamos inseridos, ainda nos seus valores culturais, carregam como tem uma grande frustração. As pessoas, por não darem conta, por não conhecerem ou por não se auto-perceberem, terem a percepção do autocuidado, elas transferem a responsabilidade que é sua para o doutor. E é nesse ponto que a gente precisa trabalhar, porque alguns doutores se sentem ainda deuses e acham que eles podem controlar a vida e a morte. E estamos vendo nesse evento e nas obras que a espiritualidade nos apresenta que não é bem assim. Então é preciso que nós realmente quebremos paradigmas, que nós refaçamos as nossas posturas diante do sujeito com necessidades de saúde, diante da existência, fazendo com que cada um de nós se sinta corresponsável e que passe a cuidar, a ter um olhar diferenciado para a sua postura diante da vida. Porque a doença, essas doenças físicas, biológicas do mundo celular, são as consequências, como nós estamos diariamente e nesse evento, em todas as falas, vem se falando. E aí a gente esquece de atuar na causa. Então, o que nós tratamos, que tem do ponto de vista da ciência uma importância fundamental, é um lenitivo, a gente ameniza o sofrimento e a dor, mas a cura real parte do indivíduo. Parte da compreensão do indivíduo, das suas reais necessidades, das necessidades de amar melhor, das necessidades de sermos mais compreensíveis, mais caridosos, mais fraternos, enfim, de aprendermos a estender a mão para o próximo, que se encontra em alguns momentos vulneráveis diante das suas condições. É essa percepção que a gente está tentando passar para os senhores. Um produto dos sistemas fragmentados, as complicações potencialmente evitáveis da atenção à saúde. São problemas evitáveis na atenção à saúde que podem ser solucionados por meio da integração do sistema e pela oferta de uma atenção contínua, proativa e eficaz no cuidado das condições crônicas. Nos Estados Unidos, 40 centavos de cada dólar gasto com condições crônicas e 20 centavos de cada dólar gasto com condições agudas são atribuíveis às complicações potencialmente evitáveis. Fora a questão econômica desse processo, que gera uma discussão ampla, no que diz respeito a essas emendas, emenda constitucional 29, enfim. É importante que nós, profissionais da área da saúde, que nós, espíritas, com a compreensão ampliada do sujeito, passemos a olhar diferenciado. A crise do sistema de atenção à saúde no plano macro. Uma situação de saúde do século XXI sendo respondida socialmente por um sistema de atenção à saúde da metade do século XX. Por quê? O descompasso entre os fatores contingenciais que evoluem rapidamente, transição demográfica, transição epidemiológica, inovação tecnológica, e os fatores internos, cultura organizacional, recursos, sistemas incentivos, estilos de liderança e arranjos organizativos. São percepções que a gente precisa rever. A arrogância dos sistemas fragmentados de atenção à saúde. Um paciente do Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra, portador de diabetes, tem em média uma atenção prestada por profissionais de saúde de 3 horas. Um ano tem 8.760 horas.
O que significa que um portador de diabetes relaciona-se diretamente com os profissionais de saúde menos de 1/1000º das horas de um ano. E aí a gente pergunta, e o que acontece? E o restante dessas horas? Como é que essa pessoa realmente vai se cuidar? E aí entra a questão interessante. A questão da educação, a questão da espiritualidade, a questão da prevenção, a questão do refazimento dos valores. Eles é o autocuidado. É o autocuidado. E é isso que a doutrina espírita tanto nos pede, orai e vigiai. Nós temos que estar vigilantes, unindo os 3 pilares básicos de sustentação da doutrina, que é a ciência, a religião e a filosofia. O conceito de redes de atenção à saúde. As redes de atenção à saúde são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Olha só uma palavra espiritual. Integralidade do cuidado. Enxergarmos esse sujeito não só no plano físico, mas no plano emocional, no plano espiritual. Olha só como as coisas se organizam, como as coisas se completam. A solução do problema crítico do SUS, o restabelecimento da coerência entre a situação de saúde com transição demográfica acelerada e tripla carga de doenças, com predomínio relativo forte de condições crônicas e um sistema integrado, novamente, de saúde que opera de forma contínua e proativa. Deixamos de ser pacientes, nós somos sujeitos ativos na construção da nossa saúde. Opera de forma contínua e proativa e voltado equilibradamente para a atenção às condições agudas e crônicas, não o modelo ao qual hoje nós estamos vivenciando, o que a gente chama de redes de atenção à saúde. Isso é como ocorre na Inglaterra. Existe o PSF, a Unidade Básica de Saúde, como porta de entrada da atenção. E existem as referências e contra-referências à medida que se ocorrem as necessidades. E aí a gente vê uma questão interessante. Dados de Porto Alegre mostram que 85,45% de todas as necessidades de saúde daquela população, e a gente pode colocar isso para o Brasil inteiro, podem ser resolvidas na atenção primária. E isso faz com que a gente tente repensar o modelo ao qual estamos inseridos e a repensar a nossa postura diante do cuidado desses sujeitos. Precisamos integrar a espiritualidade, os sentimentos, o valor do indivíduo, a sua história social, a sua história no território ao qual está inserido. Sistema fragmentado e hierarquizado, e a gente acredita nas redes poliárquicas de atenção à saúde como uma proposta, do meu ponto de vista, espiritual, nessa integração. E aí, só para a gente didaticamente conduzir esse processo, vamos entender o que é um sistema fragmentado e uma rede de atenção. Olha só que vocês vão ver aspectos espirituais que realmente nos invocam essa integração, ou seja, da ciência com a espiritualidade, na construção de uma saúde mais eficiente, mais eficaz, e que dá uma resposta a essas necessidades, compreendendo os limites que cada um tem. Organizados por componentes isolados, isso o fragmentado. A rede de atenção organizada por um contínuo de atenção. Organizados por níveis hierárquicos, o outro organizados por uma rede poliárquica. Orientado para a atenção às condições agudas, o outro orientado para a atenção às condições crônicas e agudas. Um voltado para indivíduos, outro voltado para uma população. O sujeito é o paciente, o outro sujeito é o agente de saúde. Um é reativo, o outro é proativo. Um dá ênfase nas ações curativas, o outro na atenção integral. O cuidado profissional, o outro o cuidado multiprofissional. A gestão da oferta, o outro a gestão da base populacional.
financiamento por procedimentos, outro financiamento por captação ou por desfecho da condição de saúde. Olha só, isso, do meu ponto de vista, é uma integração da espiritualidade, é uma integração espiritual no contexto da saúde pública do nosso país. Os elementos da rede de atenção à saúde. Uma população adscrita à rede de atenção à saúde, uma estrutura operacional, os componentes da rede de atenção à saúde, o modelo lógico, o modelo de atenção à saúde. Vamos lá. Eu vou passar aqui, porque mostrar esse slide. A crise do modelo de atenção à saúde no plano da micro, a falência do sistema centrado na consulta médica de curta duração. Não podemos praticar a clínica do século XIX no mundo do século XXI, é preciso mudar. A crise da clínica está em transplantar a lógica do atendimento às condições agudas para as condições crônicas. Isso não dá certo. Entre 60% e 65% dos portadores de hipertensão arterial, hipercolesterolemia e diabetes não estão controlados. 50% das pessoas deixaram as consultas sem compreender o que os médicos lhes disseram. Olha só que interessante. 50%. 50% das pessoas compreenderam equivocadamente as orientações recebidas dos médicos. E 50% das pessoas não foram capazes de entender as prescrições de medicamentos. Atenção às condições crônicas. A aplicação de recomendações de linhas guias baseadas em evidências em um painel de 2.500 pessoas atendidas na APS por 10 condições crônicas mais comuns, com distribuição, idade, sexo e prevalência similares, estimulando-se o tempo mínimo para atenção de qualidade a essas pessoas. Resultados. Atenção às 10 condições de situação de estabilidade. 828 horas por ano ou 3,5 horas por dia de atendimento às 10 condições em situação de instabilidade. E aí eu quero, para concluir isso, mostrar o seguinte, que mais consulta médica não significa mais resultados em saúde. Atendeção gera atendeção. Isso é importante. E aí, eu vou passar isso porque o tempo já está acabando. Nós vamos tentar ver uma coisa aqui. Conceito integral. Joseph Gleber, em Medicina da Alma, coloca um conceito mais amplo da vida, um modelo energético supradimensional do homem e do universo, com sua realidade espiritual e eterna, não poderá mais ser ignorada por meus irmãos estudiosos e cientistas. O espírito, perispírito e corpo físico. Trabalhando nesses 3 níveis, nós temos o primeiro nível mais profundo, o espírito. Origem de tudo, mal pensar, sentir, falar e agir. Desarmonia com as leis divinas. A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda a origem no psiquismo, segundo André Luiz, em Evolução em 2 Mundos. No segundo nível, perispiritual, nós temos comportamentos, pensar, sentir, falar e agir. Desarmônicos geram vibrações, dissociativas, destrutivas, mais baixas, nos órgãos perispirituais correspondentes. Geramos brechas. O padrão vibratório mais baixo atrai ou permite a instalação de fluidos mórbidos, doentes, e a atuação de obsessores. No terceiro nível físico ou material, nós temos, de acordo com o planejamento kármico, as vibrações dissociativas e os fluidos mórbidos acumulados ao redor de determinado órgão penetram pouco a pouco no corpo físico, comprometendo o bom funcionamento, materializando-se a doença, o descenso. Joseph Gleber nos coloca que o espiritismo não visa a cura física do ser humano, e tampouco os espíritos intentam competir com a medicina terrena, mas nosso campo de trabalho é o espírito imortal. A patogenia, na essência, deve envolver estudos que remontam ao corpo espiritual, para que não seja um quadro de conclusões falhas ou de todo irreais. A prática do mal opera lesões imediatas em nossa consciência. Nossas disposições para com essa ou aquela enfermidade no corpo terrestre representam zonas de atração magnética que dizem de nossas dívidas diante das leis eternas, exteriorizando-nos as deficiências do espírito. Funções das doenças: provocar reflexão, reeducação, mudança de atitude, reforma íntima. Resgate kármico: a intromissão desse ou daquele fator patogênico se destina a expungir da alma, em forma de sofrimentos, os resíduos do mal, correspondentes ao sofrimento por ela implantado na vida ou no corpo dos semelhantes. Drenagem, limpeza do perispírito. A carne é também uma espécie de carvão milagroso, absorvendo-nos os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial. Mata borrão da alma. Doenças da alma, como já foi citado anteriormente.
a ira, a cólera, a ódio, o orgulho, a preguiça, a avareza, o egoísmo, a maledicência, a gula, a falsidade, a mentira, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes, cobiça e inveja, no que diz respeito ao campo comportamental. E aí, a cura. No terceiro nível físico-material, utilizamos-nos do conhecimento científico, da medicina humana, da medicina tradicional, alopática. No segundo nível perispiritual, utilizamos a medicina alternativa, florais, homeopatia, acupuntura, fluidoterapias, passes, água fluidificada. No primeiro nível, o mais profundo espírito, a reeducação do comportamental, a reforma íntima, através de leituras nobilitantes, o Evangelho no lar, a caridade, o serviço desinteressado, enfim, o auxílio àqueles que nos necessitam. Porque quando auxiliamos alguém, quando estendemos a mão a alguém, estamos estendendo a mão para nós mesmos. Estamos construindo em nós reais possibilidades de evoluir, reais possibilidades de ressignificar a nossa vida, reais possibilidades de reconstruir a nossa história. E aí, como já foi cantado, como ponto de interseção e ponto de laborativo no que diz respeito à integração da espiritualidade na saúde pública, nós, não foi combinado. Foi no início e agora vamos fechar com essa frase, com esse texto do São Francisco, que mostra exatamente o que devemos construir dentro de nós para que a gente possa levar às pessoas um novo modelo de saúde, uma saúde ampliada e que ressignifica a percepção da doença e otimiza os conceitos do doente no plano perispirítico. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, porque somos espíritos imortais em evolução. E como falou, é preciso, o Haroldo Dutra, é preciso, para termos uma saúde melhor, é preciso recompormos os elos. E recompormos os elos não com sentimentos de culpa ou de remorso, mas sim arrependendo-nos e construindo as possibilidades que nos tornará dignos da oportunidade que a misericórdia divina nos convida. Muito obrigado.